O processo eleitoral brasileiro está totalmente descredibilizado. Isso não é uma crítica nem uma opinião, é uma constatação. Observe só a partir das eleições para prefeito em São Paulo. Nós tivemos aí brigando 3 candidatos, dos quais 2 tiveram horário político, 1 não teve. Esses 3 candidatos, todos eles podem ter cometido crimes eleitorais, a começar pelo candidato Boulos, que utilizou da máquina do governo em canais oficiais da Presidência da República para o lançamento de sua campanha, como foi Lula o lançando naquele fiasco evento que houve em São Paulo. Inclusive utilizando os meios de comunicação do governo. E nada aconteceu contra ele nesse crime político que ele cometeu. Outros candidatos aí, acusações e etc., nada aconteceu. A justiça, nas vezes que foi solicitada, não se posicionou de uma forma equilibrada entre os candidatos. Aconteceu o episódio do Datena, uma tentativa de assassinato ao vivo na televisão, quando o mesmo tentou matar Pablo Marçal com uma cadeirada na sua cabeça. Nada aconteceu. Aí nós chegamos na reta final das eleições, onde todas as pesquisas apontam que o candidato que teve menos tempo na TV, que não utilizou de verbas do fundo partidário, que correu como um outsider, está à frente das pesquisas, colocando em risco o establishment. Preste bem atenção. Colocando em risco o establishment. De um lado tem o candidato do governo de São Paulo, alinhado com 12 partidos, do outro lado o candidato do governo federal, alinhado com os puxadinhos ligados ao Partido dos Trabalhadores, e um candidato outsider, que corre levando apenas a sua cara a coragem. Acontece que no último dia da campanha, no último dia da eleição, houve o episódio de um suposto documento que supostamente é falso e foi supostamente assinado por um suposto médico que supostamente ele não existe mais. E toda a imprensa, a mídia, enfatizando num processo de desinformação generalizado, dizendo que Pablo Marçal apresentou um documento falso. E não vimos em nenhum momento os responsáveis pelo equilíbrio na disputa se pronunciarem dizendo que estão cometendo um crime de desinformação quando dizem que o documento é falso, sem ter tido tempo para uma análise profunda do documento e julgar o processo e definitivamente concluir dizendo que é falso ou não. E para piorar, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, convoca Pablo Marçal para depor na véspera da eleição, com o objetivo, suposto objetivo, é uma opinião, é um suposto objetivo de uma interferência abusiva no processo eleitoral de São Paulo. Então veja só, não existe no Brasil justiça eleitoral. Por quê? O ministro Alexandre de Moraes não está envolvido no processo eleitoral, ele não é mais presidente do TSE, ele é ministro do STF. E o que é que o STF tem a ver com o processo eleitoral? Não tem nada a ver com o processo eleitoral. Então vejam só, minha audiência, eu quero dizer uma coisa para vocês, não existe eleição no Brasil. O que existe é um formato falido, viciado, completamente manipulado para se eleger ou não eleger quem o sistema interessa. Para concluir esse meu vídeo, eu quero dizer mais uma coisa aqui para vocês. Eu duvido muito que Pablo Marçal assuma a cadeira de prefeito de São Paulo. Como eu duvido muito que Bolsonaro possa voltar a ser candidato a presidente da República. Porque no Brasil, pior do que você roubar, pior do que você mandar matar, é você fazer uma reunião com embaixadores. E outra coisa, ninguém está colocando em risco e ninguém está fazendo atitude antidemocrática dizendo a verdade. A verdade é que existem 2 pesos, 2 medidas, existe um sistema viciado, existe toda uma estrutura dos poderes legislativo, executivo e judiciário com o objetivo de não deixar a democracia existir no Brasil.